Olá, meus cumprimentos a todos. O meu assunto agora, hoje, nesse vídeo, é a glândula pineal. Essa glândula, ela ocupa a região bem central do cérebro, tá? Ela fica mais ou menos aqui na linha dos olhos e na linha no meio da cabeça. Quer dizer, está bem no meio, bem no centro do cérebro. Veja, qual a função fisiológica dessa glândula? Ela está ligada na fisiologia à regulação de uma série de ciclos, tá? Inclusive o ciclo do sono, o ciclo menstrual na mulher. Ela, por incidência de raios luminosos, uma parte dos raios que incidem na retina vai para a glândula pineal. Através de um mecanismo bem sofisticado, ela consegue induzir a formação de certos hormônios, tá? E alguns hormônios regulam, então, o ciclo menstrual da mulher, que é baseado num ciclo lunar, quer dizer, a glândula pineal tem a capacidade de captar não só luz, mas a variação de campos eletromagnéticos causados, ou gravitacionais, causados pela Lua, pela rotação da Lua em torno da Terra, né? E com isso induz a formação de certos hormônios que fazem o ciclo menstrual. E algumas outras coisas que a fisiologia, no campo material, no campo do corpo, explica. Só que existem algumas evidências de que a pineal também é a glândula que faz a comunicação com o mundo espiritual. Pelo simples fato de, na constituição dessa glândula, existem alguns cristais, tá? Cristais de apatita. E existe na física, já sabida, um fenômeno chamado piezoeletricidade. O que é isso? Quando submete-se um cristal a uma vibração, mediante uma frequência, ele emite sinais elétricos. E do contrário, quando é submetido a sinais elétricos, ele vibra, ele emite uma frequência. Veja, então, a pineal, tendo esses cristais de apatita, ela pode vibrar e emitir sinais elétricos, quer dizer, ela faz um tipo de antena com algumas frequências que emanam de outro campo, não do campo material, de um campo mais sutil que a gente pode chamar de campo espiritual, né? Então, resumindo, existe uma glândula que tem a capacidade de traduzir certas frequências em determinados impulsos elétricos. E a gente sabe que o corpo, ele é todo baseado em reações químicas e reações que se originam de impulsos elétricos. Veja, o eletrocardiograma capta as energias elétricas, né, os pulsos elétricos do coração. Tá? O eletroencefalograma, ele capta e materializa num gráfico os impulsos elétricos do cérebro. Né? Quer dizer, nós somos realmente dínamos e bioquímica, somos toda uma construção baseada em bioquímica e física. Né? Então, não surpreende que a pineal possa fazer, às vezes, de uma antena no cérebro. Né? Então, ela traduziria frequências para uma determinada situação.
Então, muito provavelmente, essas frequências induzem fenômenos elétricos que estariam ligados à intuição, à premonição, ou mesmo à comunicação com a espiritualidade, né? Agora veja, então todas as pessoas possuem a pineal e ela tem a capacidade de fazer essa comunicação entre esses dois lados, né? Na filosofia hindu ou no conhecimento hindu, é o terceiro olho, né? Quer dizer, seria o terceiro olho que se abre para o conhecimento de outras realidades mais sutis que estão aí à nossa volta. Muito bem. Só que veja, os poderosos, né, os donos do poder, acabaram sabendo disso, têm esse conhecimento também, e veja, uma forma de inibir esse desenvolvimento da pineal precisava ser encontrada, porque se todas as pessoas começarem a desenvolver essa capacidade de comunicação, essa capacidade, vamos dizer, mediúnica de conhecer o outro lado da realidade, fica difícil de estabelecer um controle das populações e dos indivíduos. Aí, veja, existe um processo que quando os cristais de apatita, eles entram em contato com flúor, eles sofrem uma transformação, mudando, né, para fluorapatita, que tem alguns elementos de cálcio que passam a ter um outro posicionamento, uma outra função dentro do cristal, e aí esse fenômeno da piezoeletricidade acaba sendo diminuído, o que faz com que a capacidade da pineal entrar em contato com essas frequências diminui. Qual foi o próximo passo? Simplesmente fluoretar a água. Coloca-se na água flúor, coloca-se nos cremes dentais flúor, enganando a população de que aquilo é uma proteção contra cáries dentárias, né? E a pessoa começa a usar, começa a beber a água, ao longo de anos e anos, ela vai calcificando essa pineal. E, com isso, há uma grande chance de a pessoa perder um pouco da capacidade de ter intuições, de ter certo conhecimento, de ter contato com o mundo mais sutil, mais espiritualizado, mais etéreo, né? Então, veja, um problema bem sério, né? Quer dizer, os donos do poder, para manter o status quo, manter as coisas como elas são, desenvolveram um processo de calcificar essa pineal, né? Quer dizer, um ou outro indivíduo escapa disso, porque talvez a concentração de flúor não é tão grande, enfim, problemas fisiológicos, mas a massa da população vai ter a pineal calcificada, cristalizada de uma outra forma que perde essa capacidade de comunicação. Então, nesse vídeo de hoje, eu queria deixar só claro que existe uma glândula que tem uma função de fazer o intercâmbio entre material e espiritual, e ela vem sendo submetida, a pineal vem sendo submetida a um processo de calcificação, que é uma maneira de se interromper esse canal de comunicação. Tá? Então é bem grave, né, se a gente olhar por um lado, o lado político dessa coisa, é muito, muito perigoso, é muito triste, na verdade, que isso aconteça, né? Com a desculpa que estão cuidando das possíveis cáries de uma população.
né? Então, na verdade, isso é uma mentira bem contada. Mas, de verdade, existe a pineal, existe os cristais, existe o efeito piezoelétrico, tudo se junta para que haja comunicação com o mundo mais sutil. Porém, nós estamos sendo bombardeados de maneira que esse canal seja fechado. Gostaria que vocês pensassem um pouco nisso, inclusive procurassem um pouco mais de informação a respeito, tá? Então, agradeço, obrigado, até o próximo vídeo.